Olá, turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu sou professor de vocês de História e Estudos Amazônicos, professor Rodrigo Calderaro. E esse nosso encontro virtual aqui é para que a gente mate um pouco a distância e as saudades das nossas aulas tão calorosas e cheias de participação que vocês têm gostado tanto, e eu também. Então, nesse momento nós não podemos nos reunir presencialmente, por isso vos envio essa videoaula com um novo assunto que vamos tratar a partir de então. O assunto ele está no livro didático de vocês, na página 33, trata-se da unidade 3, chamada Revolução Industrial. Então, sem mais delongas, vamos lá, quero que vocês abram o livro de vocês nessa página e vamos começar analisando essa imagem bonita que está aqui na página. Essa imagem nos conduz ao lugar, ao período e ao contexto que aconteceu a Revolução Industrial. Sempre que vamos estudar um assunto novo, faremos essas três perguntinhas. Onde aconteceu? Quando aconteceu? E qual foi o contexto que aconteceu esta revolução chamada industrial? Como nós já estávamos estudando, o palco dessa revolução ainda é a Inglaterra, situada no continente europeu. Estudamos duas revoluções na Inglaterra, vamos estudar a terceira. Não se afobem, logo mais vamos aprofundar isso. Quando aconteceu? Bem, logo depois da Revolução Gloriosa da Inglaterra, mais precisamente no século 17, 18. Caguei toda a aula. Mais precisamente no século 18, ano de 1760, e ela vai se estender até meados do século 19, ano de 1850. Bem, qual foi o contexto que aconteceu essa revolução? Lembrem-se, nós estudamos a Lei dos Cercamentos promulgada pelo Parlamento inglês. O que esta lei modificou no cotidiano inglês? Exatamente, ela criou a propriedade privada. Vocês mesmos me responderam isso lá na aula, na nossa sala de aula tão querida na escola. E essa lei que promulgou os cercamentos, que forçou os camponeses a saírem das terras e deu a propriedade dessas terras para os grandes burgueses, ela acabou por criar propriedade privada. É nesse contexto que a Revolução Industrial vai proliferar, vai eclodir. Também temos o contexto da reforma religiosa, ou seja, os burgueses estão cada vez mais se convertendo ao puritanismo, ao protestantismo, que é a religião inglesa, a Igreja Anglicana, também foi assunto das nossas aulas. E, em meio a isso, temos o fortalecimento político e econômico da burguesia. A burguesia que está sendo beneficiada pelas ações do parlamento. Tudo que nós já estudamos vai embasar os nossos conhecimentos para que a gente estude agora essa Revolução Industrial. Aqui eu trouxe a imagem, mesma imagem que está no livro de vocês. E o que a gente vê nessa imagem que pode nos dar a ideia do que vamos estudar? Analisem o que está na imagem. Está bem representado. Nós vemos a cor laranja e vermelha representando o fogo, e onde há fumaça, há fogo. Muito bem. Então, se essa fumaça está sendo representada, ela está aí por um motivo. Ela está representando a existência de fábricas. Isso já nos dá a pista do que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial nada mais é do que o período em que surgiram as grandes indústrias, as grandes fábricas. Hoje, nós temos a presença das fábricas em nosso cotidiano. Tudo, praticamente, que nós consumimos hoje vem produzido das indústrias, passa por um processo industrial de produção. Mas nós estávamos estudando, antes do surgimento desse processo industrial, o processo artesanal, o processo da manufatura, e isso não fazia muita falta a eles naquele tempo, não é mesmo? Como foi, então, que aconteceu essa introdução, esse surgimento das fábricas no cotidiano dos ingleses do século XVIII? É para isso que nós vamos estudar a Revolução Industrial, para entender como que hoje, algo que faz tanto parte do nosso cotidiano, do nosso consumo, como isso surgiu, quando surgiu e por que surgiu, não é mesmo? Isso nos faz pensar e entender por que chamamos isso de revolução. Abram na página 34 do livro de vocês. Temos um pequeno texto
que vai divagar sobre essa questão. O que estava acontecendo antes da Revolução Industrial? Lembrem-se, revolução é um termo da física que dá a ideia de uma volta completa. A revolução é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, a revolução na história, como nós já estudamos, dá a ideia de que algo vai dar uma volta completa e o processo histórico vai originar uma nova condição, uma nova situação. Então, a ideia de revolução, que vocês mesmos em sala de aula já construíram um conceito, geralmente está ligado à ideia de mudança. Uma revolução, então, significa uma mudança. E essa mudança, como bem disseram, ela vai ser radical. Ela vai ter um processo, geralmente, muito rápido, às vezes violento. Não é? Então, o que realmente a Revolução Industrial traz de mudança? A principal mudança que vamos observar nos nossos estudos será no trabalho. Passem para a página 35, que nós vamos ver que a mudança na concepção, na mudança de como o trabalho era visto antes da Revolução e como ele está sendo visto após a Revolução. Vamos ficar com o quadro da esquerda. Antes da Revolução, o trabalho era tido como degradante. O trabalho degradante era aquele que não edificava o ser humano. Vamos lembrar das civilizações grega e romana. Quem trabalhava em Grécia e Roma eram os escravos. Durante o feudalismo, quem trabalhava eram os servos e os camponeses. As pessoas nobres, as pessoas ricas, tanto em Grécia, quanto em Roma, quanto na Europa feudal, não trabalhavam. Porque elas não tinham necessidade de trabalhar? Não, porque o trabalho era visto como algo pequeno, algo que não era valorizado. Esse trabalho geralmente ele era manual, ou seja, tudo era feito com as próprias mãos, exigia então muito esforço físico. Logo, fazer esforço físico não era visto como algo valorizado até a Revolução Industrial. A jornada de trabalho era determinada pelo tempo do sol, ou seja, acordava-se cedo para trabalhar e quando o sol se punha, era o tempo de terminar de trabalhar. Ninguém trabalhava à noite. Trabalhava-se por quê? Trabalhava-se com o tempo do sol. Porque o objetivo do trabalho era a agricultura, era plantar alimentos. Até então, estamos falando de antes da Revolução. O espaço de trabalho geralmente era no lar, se produziam os alimentos dentro das dependências dos feudos, dentro das fazendas, e o trabalho manual artesanal era feito nas oficinas. Lembrem-se das guildas que vocês tanto gostam dentro dos joguinhos que vocês jogam. As guildas eram a reunião das oficinas dos mestres, ou seja, os mestres sapateiros, tecelões, os mestres de ofício, eles se reuniam em guildas e produziam seus produtos de acordo com a lógica artesanal. Faziam um produto, por exemplo, o sapato com as próprias mãos e podiam fazer alguns sapatos por dia e botá-los à venda. Com a lógica da Revolução Industrial, com a produção em larga escala, isso vai mudar. Tenham esse quadro agora da minha direita para que vocês tenham a noção do que vai mudar. O quadro aqui, ele fala após a Revolução. Após a Revolução, o trabalho vai ser valorizado, porque sem trabalho ninguém terá produção. Então é preciso dignificar o homem que trabalha para que ele se sinta muito produtivo e passe a produzir mais. Esse trabalho vai deixar gradualmente de ser manual e vai começar a ser automatizado, o que significa que o homem vai comandar uma máquina para que a máquina trabalhe por ele. Ele já não vai mais ter que fazer tanto esforço físico. Vejam bem, agora um homem que trabalhava fazendo um sapato, 2 sapatos por dia, vai ter ao seu dispor uma máquina que pode produzir muitos mais sapatos por dia, muito mais produtos em um único dia. E esse dia, ele não vai mais ser determinado pelo sol, ele vai começar a ser determinado por horas de jornada de trabalho. Por quê?
Porque agora o interesse não é mais produzir somente alimentos, e sim produzir todo tipo de produto industrial, como roupas, sapatos, materiais para construção civil, ferramentas, até mesmo carros, como vamos ver logo lá na frente. Já que a jornada de trabalho agora é contada pelo relógio, não tem mais necessidade de terminar quando o sol se põe. O trabalho pode ultrapassar agora o horário das 6 horas. Então as jornadas começam a ser mais longas de trabalho. O espaço físico já não vai mais ser o campo, vai tornar-se o galpão da fábrica. Por isso não vai ter necessidade de se trabalhar somente quando estiver claro. A fábrica vai ter que ter a grande invenção da Revolução Industrial, que é a eletricidade, e a iluminação através do fogo também vai ser muito aplicada nas fábricas, que vai permitir que os trabalhadores trabalhem mesmo depois que o sol se pôr. Logo, a lógica que era artesanal, os profissionais se reunirem nas guildas, os mestres de ofício, agora vai ser mudado para uma lógica de especialismo, ou seja, profissionalizar trabalhadores para trabalhar nas fábricas. E vai deixar de existir os mestres sapateiros e seus aprendizes para existirem somente trabalhadores da indústria do sapato, trabalhadores da indústria dos tecidos, das ferramentas, da indústria dos automóveis. Foi assim que foi a transição de antes da Revolução para após a Revolução, como isso atingiu o modelo de produção, o modelo de trabalho. Na página 36, nós vamos fazer uma atividade aqui que vai nos permitir fixar os conhecimentos que estamos tendo a partir desse nosso encontro virtual. Leiam comigo. Esse documento que está na página 36, na seção Interpretando Documentos, ele é uma passagem de um livro chamado A Formação da Classe Operária. Trago a capa desse livro aqui, essa imagem que está aqui acima, e esse livro traz um trecho que é fundamental para a gente entender a passagem do modelo de produção manual para o modelo de produção industrial. Então, leiam comigo e atentem para as partes mais importantes. O autor diz que o fundamental na passagem da produção manufatureira, ou seja, com as próprias mãos, até a produção industrial, pelas máquinas, é que na primeira, o trabalho não é mais realizado pelo homem, mas pela máquina, ou seja, trata-se de que o homem não trabalha mais usando suas mãos, e sim a máquina é substituta das mãos dos homens. A função do homem não é mais produzir, é alimentar, vigiar, manter e reparar a máquina que tomou o seu lugar. Notem essa parte muito importante. A máquina toma o lugar do homem. Isso é o resumo, a síntese da Revolução Industrial. O que antes o homem fazia, agora uma máquina vai fazer. A ação de tecer, ou seja, produzir o tecido, prossegue o mesmo quando o operário volta as costas à máquina, ou seja, o operário não precisa mais estar toda hora ali vigiando a máquina. Ele só vai vigiar ela quando ela der defeito. Muito bem. Ele não precisa saber os segredos do seu funcionamento. Basta que emende o fio quando este arrebenta, que substitua os carretéis vazios, que limpe e lubrifique a máquina e conserte ela quando ela quebra. São outras, portanto, as habilidades requeridas, em geral mais simples e mais fáceis de serem adquiridas. Muito bem, se antes o homem precisava aprender a plantar, a colher, a manusear o arado do boi, ele só precisa agora saber como consertar a máquina que vai fazer isso por ele. Essa é a síntese da Revolução Industrial. Então, diante disso, eu quero que vocês façam comigo aqui as atividades da letra A, B, C e D dessa página 36. Basicamente, vocês vão ter que completar com as suas palavras, através do texto, as lacunas dessas frases que eu trago aqui. A letra A diz: quem realizava o trabalho antes da Revolução Industrial eram... Quem realizava esse trabalho antes da Revolução Industrial? Óbvio, o texto nos disse que eram os indivíduos, os homens. E mais tarde esse trabalho passou a ser realizado por quem? Lembre-se, a transição da Revolução Industrial, ela marca a tomada das máquinas. Agora são as máquinas que vão tomar o trabalho dos indivíduos. Muito bem, temos respondido aí a letra A. Já a letra B pergunta que a função do trabalhador antes da Revolução Industrial era... Qual era a função dele? O trabalhador tinha a função de produzir tudo, de fazer tudo. A máquina não fazia nada. Era o ser humano responsável por plantar, colher, passar o arado do boi, preparar a terra, fazer o alimento, produzir
os materiais, produzir os tecidos, os sapatos, tudo era o ser humano. E depois passou a ser o quê? Ele teria que manusear a máquina. Ele teria que, segundo o texto me diz, alimentar, vigiar, manter e reparar a máquina que acabou por tomar o seu lugar. Muito bem, marcamos a letra B. Vamos agora à letra C. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador precisava conhecer todo o processo de quê? Qual era o processo que ele precisava conhecer? O processo, lógico, da produção. Ele tinha que produzir um sapato, um tecido, uma roupa, e ele tinha que conhecer como fazer isso desde o começo até o fim. Mas depois, com a chegada das máquinas, o que ele precisava saber? Ele precisava somente saber operar a máquina. Bastava a ele ter habilidades mais simples para lidar com a máquina. Como? Aí vocês vão lá no texto e copiam do texto essa frase que está marcada aqui nesse slide. Emendar o fio quando este arrebentava, substituir os carretéis vazios, limpar e lubrificar a máquina e consertar quando ela quebrava. Muito bem, acho que estamos nos entendendo aqui. Na letra D, para fechar essa nossa atividade, o livro está dizendo aqui para vocês. Antes, a produção de um tecelão, o responsável por fazer uma peça de tecido que vai virar uma roupa, ele parava Quando é que o trabalho do tecelão parava? Quando o sol se punha. Então, parava ao pôr do sol. Mas com a Revolução Industrial, nós acabamos de ver que o tempo do sol já não era mais problema. A jornada passou a ser de horas. Então, porém, com a Revolução Industrial e o uso das máquinas, a ação de tecer passou a prosseguir mesmo quando o operário voltava as costas às máquinas. Não é? A máquina já estava fazendo ali o trabalho dele. Então, ele não tinha que realmente esperar o pôr do sol para ir para casa e trabalhar. Ele podia ir para casa e a máquina continuava a produzir. Essa é a grande chave para nós entendermos a Revolução Industrial. Eu quero que vocês completem e me mandem a foto pelo aplicativo Clipe Escola, mostrando o que vocês fizeram e entenderam. Tudo bem? Prosseguindo, vamos lá comigo. Por que foi na Inglaterra que aconteceu a Revolução Industrial? A Revolução Industrial aconteceu pela primeira vez na Europa e foi na Inglaterra. Isso eu falei para vocês no início da aula. Mas por que na Inglaterra? Por que não aconteceu em França? Por que não aconteceu no Brasil? Ora, porque a Inglaterra tinha certas peculiaridades. Na página 37 tem um vídeo que pode ajudar vocês a entender melhor. Escaneiem esse QR Code que está na página de vocês, assistam esse vídeo aí na casa de vocês e depois comentem comigo lá no Clipe Escola o que vocês acharam. Mas por que na Inglaterra aconteceu essa Revolução Industrial? Primeiro, 5 fatores trago aqui para vocês. A abundância de matéria-prima, ou seja, existia na Inglaterra muito carvão e madeira suficiente para alimentar essas máquinas que estavam surgindo. Existia muita lã para produzir muito tecido. E existia muito dinheiro circulando também. Tinha também uma poderosa marinha mercante. O que significa isso? Lembrem lá das nossas aulas que a pirataria era o forte da Inglaterra. E a pirataria, o que nada mais é, que são os ladrões do mar. E essa pirataria começou a ser legalizada pela rainha, tornou que a marinha da Inglaterra tornou-se muito forte com essa prática da pirataria. Então eles tinham os melhores navios de guerra que venciam todas as batalhas no mar. E isso ajudava muito eles, porque eles tinham como transportar as matérias-primas, os produtos que vão ser utilizados na indústria entre as colônias e a Europa. Quem é que transportava tudo isso? Quem é que financiava tudo isso? A burguesia. Por isso que a burguesia ficando forte lá na Inglaterra proporciona que a revolução aconteça lá na Inglaterra. Então a Inglaterra acumulou muito capital através do mercado e conseguiu investir nas fábricas, criar esse modelo, começou a ter dinheiro suficiente para construir as fábricas e tornar essa produção industrial possível. A conversão da burguesia ao puritanismo é o último elemento que eu trago aqui para vocês, porque nós vimos que o puritanismo é uma doutrina que não tem problemas com enriquecimento. O puritanismo, pelo contrário, ele incentiva que o ser humano busque o enriquecimento, a prosperidade.
Então, se a burguesia está se convertendo a essa doutrina, é possível que ela comece a acumular mais e mais bens e comece a aplicar esses bens no desenvolvimento da indústria, logo no desenvolvimento da sociedade inglesa como tal. Então a sociedade inglesa saiu na frente para introduzir as máquinas na produção. Vamos lá para o próximo slide. Na página 38, nós temos, por fim, uma grande consequência social da Revolução Industrial. Trago para vocês 4 aspectos aqui. Êxodo rural significa o quê? Êxodo é a saída. Rural significa sair de onde? Do espaço rural, que é o campo. Muito bem, lembre-se lá das nossas aulas de estudos amazônicos, onde estamos estudando o espaço rural, o espaço urbano e as lógicas entre eles dois. Se tem muita gente saindo do campo, essas pessoas estão indo para algum lugar. Para onde elas vão? Acertou quem disse as cidades. Logo, se tem muita gente saindo do campo para as cidades vão crescer, inchar, porque estão recebendo muitas pessoas. Será que vai ter casa para todo mundo morar? Será que vai ter comida para todo mundo? Acertou quem acha que não. Muito difícil digerir uma cidade com muita gente, mas essas pessoas precisam trabalhar, ganhar dinheiro. Então, para onde elas vão? Muito bem, vão trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Então vai formar uma nova classe social que não existia antes. Quais eram as classes sociais que existiam antes na Inglaterra? Nós tínhamos os camponeses, os burgueses, os nobres e o rei. Nós não tínhamos os trabalhadores das fábricas. Essa classe de trabalhadores, operários, vai existir a partir do século XVIII na sociedade inglesa. Então acaba que as mudanças que a Revolução Industrial vai trazer para a Inglaterra vão ser essas: a formação de uma nova classe, uma nova massa. Muitas pessoas vão se tornar operárias, trabalhadores da grande indústria. Trago para vocês uma foto que é ótima para ilustrar isso. Vejam quantas pessoas, vejam como eles estão vestidos todos de acordo, vejam que estão sujos no rosto, porque trabalham em fábricas. E as fábricas não eram tão limpinhas assim não, como nós vamos ver na próxima aula. As fábricas não eram lugares tão legais assim de trabalhar. Vamos já ver isso no nosso próximo encontro. Por enquanto, fiquem com essa ideia da formação de um proletariado. Logo mais nós vamos explicar a fundo por que esses trabalhadores foram chamados de proletariado. Isso também tem a ver com uma outra revolução e isso é assunto das próximas aulas. Quero que vocês, então, para o nosso próximo encontro, deixem resolvida a questão 1, 2 da página 39. Essas duas questões vão ser fundamentais para que vocês fixem o conhecimento que estamos adquirindo aqui. E eu quero que vocês me mandem a foto através do aplicativo Clipe Escola, porque vou passar o meu visto lá. Quero saber se estão participando bem, quero saber se estão ficando em casa e lavando bem as mãos. Respeitem os pais, os responsáveis, tio, avô de vocês, que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar de novo e ter aquela aula gostosa que nós tínhamos antes de nos combater, né? Antes de estarmos em casa para combater essa epidemia do coronavírus. Eu vou ficando por aqui, dizendo que estou com saudades, desejando que o nosso encontro seja breve. Até a próxima aula!